Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as demências, os principais tipos, né? E vamos falar do mini exame do estado mental, que é um tipo de avaliação do cognitivo, que a gente já falou disso na aula passada também. E aí, os objetivos da nossa aula hoje, então, é reconhecer que a demência, né, ela é uma síndrome geriátrica complexa, inserida, então, nos aspectos das grandes síndromes do envelhecimento. A gente vai aprender a diferenciar os principais diagnósticos, como demência, delírio, depressão, envelhecimento normal. A gente vai, né, aplicar raciocínio clínico baseado em evidências na avaliação e condução de casos de declínio cognitivo e compreender o papel central da fisioterapia na manutenção da funcionalidade, prevenção de quedas e estimulação cognitiva. E aí, começando, né, a gente começa aqui com um caso clínico, né, para a gente pensar um pouco, né, refletir. Então, um idoso de 74 anos apresenta esquecimento progressivo há 18 meses, duas quedas sem causa aparente nos últimos 6 meses e crescente dificuldade em realizar atividades instrumentais de vida diária, como pagar contas e usar telefone. Essa apresentação, né, ela é um ponto de partida para uma das perguntas mais importantes da geriatria. Aonde que termina o envelhecimento fisiológico e começa a patologia? E aí essa resposta, né, ela vai exigir de nós uma avaliação, né, sistemática, com instrumentos validados e um olhar clínico experiente. Para a gente começar, né, vamos pensar aqui nessa arquitetura da desconexão, né? Então, a gente vê um cérebro senescente. Então, o declínio, né? Existe aí um declínio de volume que não ocorre primariamente por morte celular, mas por menor densidade sináptica, né? Ou seja, tem uma menor capacidade de formar sinapses. Placas amiloides e emaranhados, né, neurofibrilares existem, mas de forma bastante limitada. Já, né, quando a gente fala no colapso estrutural desse cérebro, né, que acontece nos processos patológicos, vai ocorrer uma perda maciça de substância cinzenta e substância branca. A atrofia do hipocampo, ela destrói a consolidação de novas memórias. A atrofia frontotemporal, ela desintegra a inibição, o comportamento e a linguagem, né? Formando características específicas, né, dessas demências relacionadas ao envelhecimento patológico. E aí, né, quando a gente fala em demência, a gente fala em cognição. E o que é cognição? A gente sempre fala, o paciente precisa de ter cognitivo preservado, né? Então, a cognição, ela é um conjunto de processos mentais pelos quais o indivíduo adquire, organiza, armazena e utiliza conhecimento sobre o mundo. Envolve a integração de múltiplas funções cerebrais de forma dinâmica e contínua. Segundo, né, a DSM-5, né, os domínios cognitivos são avaliados de forma independente e qualquer declínio significativo em um ou mais deles pode indicar, né, um transtorno neurocognitivo. Quais são esses domínios cognitivos? Primeiro, é a memória, tanto episódica quanto a semântica, quanto a de trabalho. A atenção, sustentada, seletiva e dividida. A linguagem, fluência, compreensão e nomeação. Função executiva, planejamento, inibição, flexibilidade. Cognição social, reconhecimento emocional e teoria da mente e perceptivo motor, praxias e habilidades, né, visoespaciais.
E aí, né, a gente olhando esses domínios, né, a identificação de comprometimentos em qualquer um desses domínios, ela vai ser essencial para o diagnóstico, né, dos transtornos neurocognitivos. Então, só relembrando, um dos domínios, né, a memória, tanto a episódica, quanto semântica, quanto a de trabalho, linguagem, né, através da fluência, nomeação, compreensão, a atenção sustentada, seletiva, dividida, função executiva de planejamento, inibição, flexibilidade, cognição social, né, que é o reconhecimento emocional, as empatias e o perceptivo motor, né, que é as praxias, as habilidades visoespaciais. E aí, né, como que é então o cognitivo normal no envelhecimento? Então, o envelhecimento fisiológico do cérebro, ele envolve alterações mensuráveis, mas que não comprometem a independência funcional do idoso. E aí, reconhecer essas mudanças é fundamental para evitar um sobrediagnóstico, né? Então, fisiologicamente, existe uma lentificação do processamento. Então, o tempo de reação e a velocidade de processamento de novas informações vão diminuindo, né, de forma progressiva, mas o indivíduo mantém a capacidade de aprender. Acontece também uma redução da memória de trabalho, que é uma dificuldade em reter múltiplas informações simultaneamente. Exemplos aqui: lembrar de um número enquanto realiza outra tarefa, mas não compromete, né, o funcional desse idoso de forma significativa. E a preservação da memória implícitas, né, que são as habilidades, né, processuais e memórias automatizadas que permanecem relativamente intactas, sendo justamente, né, as últimas a se deteriorar numa demência, né? Ou seja, num envelhecimento cognitivo patológico. E aí, então, falando desse envelhecimento cognitivo, né? A gente fala em contínuo, né? Patológico, o declínio, né? Do cognitivo, ele não é, então, um evento súbito, de uma hora para outra. Ele é um espectro, ele é progressivo. Então, compreender cada estágio orienta a intervenção precoce e o planejamento terapêutico. Então, o envelhecimento normal, eu tenho lentificação fisiológica, mas a funcionalidade ela é preservada. Num comprometimento cognitivo, eu tenho um declínio além do esperado e uma independência ainda é mantida. Já na demência, né, a gente tem um declínio cognitivo importante e funcional, com perda da autonomia e alta dependência. Então, o comprometimento cognitivo leve é a zona de transição crítica. O indivíduo apresenta um declínio objetivo, além do esperado para a idade, mas ainda mantém a sua independência funcional, né? Que é esse domínio aqui, que é o comprometimento cognitivo. Cerca de 10 a 15% dos casos de comprometimento cognitivo leve podem evoluir para demência por ano. E aí, né? Falando ainda do envelhecimento saudável, né, da senescência versus aí o envelhecimento patológico, né? A gente tem então esse declínio, essa diminuição do cognitivo. Só recordando então, né, o que a gente já falou ali atrás, o envelhecimento normal, eu tenho uma estabilidade da memória implícita, né, procedimental e de linguagem. Eu tenho um leve declínio no tempo de processamento, função executiva e codificação de memória episódica recente. Porém, eu tenho uma autonomia total. No transtorno neurocognitivo leve, eu tenho uma alteração cognitiva percebida e documentada, mas que ainda não impede o desempenho de atividades complexas e dependente da vida diária.
Já as demências, eu tenho então um declínio progressivo que vai comprometer de forma irreversível a autonomia da pessoa. O indivíduo perde a capacidade de resolver a sua própria vida, higiene, finanças, alimentação. Aí, a gente volta, né, na nossa segunda parte, aonde então a gente vai falar da demência, tá bom? Então aqui a gente falou um pouquinho do cognitivo.